Shalom, amados. Preciso continuar falando de fé contigo. No livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, Marcos relata uma história onde os discípulos procuraram libertar uma criança de um espírito de epilepsia. Uma tradução diz lunático, mas aqui é epilepsia. E os discípulos foram envergonhados por esse espírito. E lá no versículo 19, Jesus disse assim, e ele, respondendo, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha a colocação de Jesus. Ele diz, vocês já deviam estar em um nível maior de fé. Geração incrédula, povo incrédulo. Vocês estão pensando que eu vou ficar aqui fazendo as coisas para vocês a vida inteira? Ele diz, até quando estarei convosco? Então Jesus pediu que trouxesse o menino e trouxeram, e quando viu, o espírito agitou com violência e caiu por terra endemoniado e revolvia espumando. E perguntou ao pai há quanto tempo? Ele falou assim, desde a infância. Muitas vezes o lança no fogo, o lança na água para o destruir. Mas se tu podes, tem misericórdia, tem compaixão e ajuda-nos. Então Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Hoje nós temos que se cuidar porque o inimigo está trabalhando em muitas esferas para nos desconectar da verdade e te conectar dos problemas. Tem pessoas que vêm falar um problema para mim, depois que eu ouço o problema, ela quer falar mais e ela quer ficar engrandecendo aquele problema. Eu falei, já ouvi seu problema. Vamos falar com Jesus, ele tem a solução. E Jesus diz assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito, dizendo ao espírito surdo, eu te ordeno, sai dele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e o menino ficou livre do demônio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus foi terminar esse assunto, ele diz assim, essa casta, essa hierarquia, se expulsa com oração e jejum. Oração e jejum são duas matérias-primas da fé. Se você falar que alguém tem fé, ele tem a prática da oração e do jejum. E quando nós compreendemos a prática da oração e do jejum, nós desfrutamos, a fé vai crescendo dentro de nós. Meditação na palavra, oração, fé e jejum faz parte. Agora, a ação da fé é a declaração, isso é produzir fé. Agora, colocar a fé em ação, para que o verbo entre em ação, o verbo que se fez carne, precisa declarar a fé. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Você já observou para alguém que ele era tomado de um espírito de incredulidade, um espírito de medo, um espírito de tormento, um espírito de manipulação, um espírito de fingimento, um espírito de rebeldia? Ou tem espírito de fé, esse é da parte de Deus. Ele diz, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Ouça essa palavra. Como está escrito, criei, por isso falei. Como está escrito, ele falou, nós temos um espírito de fé, nós temos um manto de fé, nós temos uma unção de fé, nós temos um movimento de fé. Ele diz assim, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Ele fala primeiro no particular, você crer e falar, mas ele fala uma fé coletiva, quando você está com uma equipe orando por uma situação. Se a tua equipe não tem fé, dificilmente tem sentido você orar em equipe. Esses dias uma pessoa partilhou comigo que ela partilhou algo que ela tinha no coração dela, que era da parte de Deus. Mas quando ela partilhou aquilo que era da parte de Deus, ela partilhou com uma pessoa que tinha uma incredulidade, estava possuído por um espírito de incredulidade. E quando você está tomado de incredulidade, você vai atrapalhar a fé dos outros. Por isso que Paulo diz aqui, nós temos o mesmo espírito de fé. E lá no versículo 16 ele diz assim, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia.
Aquilo que você está vendo não está do teu agrado, mas você vai declarando a fé, declarando a fé, declarando a palavra, separando textos exclusivos para aquela promessa e falando. E então o apóstolo diz assim, versículo 17. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa luta que você está passando, ele está falando dela. Ela é uma tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentamos nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas e elas são dos céus. Existem tantas pessoas que eles glorificam a incredulidade. Deus quer que você glorifique a fé. Por isso ele diz, você não desfalece, você não retrocede, você não se entrega, você se renova todo dia. Talvez os teus olhos naturais ainda estão vendo a situação, mas os teus olhos espirituais estão determinando sobre a situação. Você não vai falar o que os olhos naturais veem. Você não vai falar as sugestões malignas da incredulidade na sua mente. Você vai falar a fé, você vai falar a promessa. E quando você vai orar, você não vai orar pedindo e pedindo. Não, você já pediu. Você vai orar em agradecimento. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas orações com ações de graça. Depois que você orou, continua agradecendo, você toma posse da situação. E você não larga mais nunca até se manifestar no natural. Umas coisas se manifestam em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia, em 1 semana, em 1 mês, em 1 ano, mas você continua, porque Deus te chamou para a fé. Deus te abençoe.